Então eu quero hoje, pessoal, falar com vocês de um assunto super importante, que é justamente aquela lacuna de transição que existe quando a gente sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho. É um momento muito importante, muito sensível da vida de todos os estudantes de direito. A gente até percebe na faculdade, quando o pessoal começa a chegar no último ano, assim, o pessoal fica super ansioso e ao mesmo tempo estão numa relação meio que de confiança, mas é um sentimento meio paradoxal também de insegurança em relação ao que fazer agora, né? Terminou a faculdade, e agora, né? Vou trabalhar, como é que eu vou conseguir emprego? Vou enviar currículo, tenho que passar na prova do OAB. É um turbilhão, né, de coisas que acontecem na mente dos estudantes de direito. E eu já passei por isso também, né? Nós temos já mais de 20 anos de carreira e também o nosso início também não foi fácil. Claro que nós tivemos, na época, o estágio ajuda muito, o estágio, principalmente na advocacia, né? Porque o estágio nas carreiras públicas, quando termina a faculdade, você tem que sair meio que automático, né? E já no escritório, não. Tu tem essa perspectiva de continuar, né? De ir conquistando, né? Um espaço, um reconhecimento, de ir conquistando algumas coisas. Então, o estágio é algo que, para mim, né? Constituiu uma espécie de rede de apoio. Eu tinha, os meus chefes eram advogados muito bons, muito experientes, e eles tinham essa visão também, essa inteligência emocional, né, de identificar as nossas habilidades, mas também de identificar as nossas fragilidades para ajudar a gente a melhorar e se desenvolver da melhor forma possível. E eu quero fazer isso com vocês hoje, tá? Quero contar para vocês aqui, de uma forma bem didática, os 5 grandes desafios que todo estudante de direito enfrenta naquele momento de transição entre a faculdade e o trabalho, em você sair da posição de estudante e passar a assumir uma posição agora de um profissional que está começando, um profissional no início de carreira, né? É um baque, pessoal, você não tem noção. É uma transformação muito importante, porque você sai do auge, né, de uma carreira de estudante de sucesso e de repente, de uma hora para outra, você cai, né, num abismo que é se tornar novamente um iniciante, né, um iniciante numa carreira profissional. Então eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo uma coisa que eu espero que ajude vocês muito nisso, né? E se gostarem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, né? Comentem, né? Se vocês estão passando por isso, se vocês conhecem alguém que passou por isso. Se vocês ainda não passaram, mas já estão começando a se preocupar com isso, né? Comentem aqui com a gente que a gente quer também saber a opinião de vocês, tá? Então, vou elencar para vocês 5 desafios, ou 5 lacunas de transição, como eu quero chamar, tá? Essa lacuna que envolve o sair da faculdade e começar uma carreira profissional, tá? E a primeira dessas lacunas, turma, não tem nada a ver com teoria e prática. Nada a ver. Nossa, um monte de gente fala de uma forma assim bem superficial, né? Que na faculdade a gente só aprende a teoria, aí chega na prática é outra história. Não é bem assim. Eu quero mostrar para vocês que a relação ela é mais complexa e ela é mais interessante e tem que ter consciência disso que eu vou lhes contar agora, tá? Então vamos lá. Primeira, o tempo na faculdade ele é totalmente estruturado. O tempo no mercado de trabalho ele é ambíguo e ele não é estruturado. Isso é uma diferença muito grande que gera um impacto, uma angústia, uma sensação de insegurança muito grande, tá? Olha só. Repara que na faculdade, pessoal, nós sabemos exatamente quando começa a aula, onde que é a aula, qual que é a bibliografia de referência daquela aula, ou seja, todo o tempo, o lugar, ele é totalmente estruturado, ele é todo coordenado, todo planejado. Você já sabe qual aula será a semana que vem, você sabe exatamente quais são os textos que foram escolhidos pelo professor para embasar a aula da semana que vem, que vai ser da hora tal até a hora tal, no dia tal, na sala tal. É tudo muito estruturado. Você sabe exatamente quando que você começa e quando que você termina, percebe? Então o tempo da faculdade ele é um tempo previsível, estruturado, coordenado, planejado. Quando você vai para o mercado de trabalho, pessoal, é outra temporalidade. Você não sabe quando vai começar o teu trabalho e quando ele vai terminar. Você não sabe quais são os problemas que vão surgir amanhã. Você não sabe qual que é a bibliografia para você solucionar o problema que uma situação, um cliente está te colocando naquele momento.
Então você tem que desenvolver uma habilidade, pessoal, e uma flexibilidade no pensamento para você ter esse jogo de cintura e entender que, diferente do que acontece na faculdade, no mercado de trabalho, essa relação com o tempo, ela é ambígua, ela é implanejada, ela é desestruturada. Você não, na faculdade você sabe quando você vai ter o sucesso, porque o sucesso é ter uma nota boa na disciplina, é ser aprovado na disciplina, é conseguir o diploma da faculdade. No mercado de trabalho você não sabe quando vai vir o sucesso. E muitas vezes o sucesso não depende só de você ou só do seu estudo, depende do trabalho na equipe, depende de vários outros fatores sobre os quais você não tem o mesmo controle que você tem na faculdade, não é verdade? Então repara que essa assincronia entre o tempo estruturado da faculdade e esse tempo desestruturado e ambíguo, né, e imprevisível do mercado de trabalho é uma dessas lacunas de transição que fazem, né, com que seja um grande desafio esse pulo, esse salto, né, essa saída da faculdade para o mercado de trabalho, tá? Segunda lacuna, segundo desafio, pessoal, é um tombo, turma. Esse sim é um tombo que dá dó de ver. E a gente também já passou por isso. E digo mais, quanto maior, os melhores alunos da faculdade são os que mais levam esse tombo, são os que mais sofrem, né, com esse tombo. O que é o tombo, pessoal? É porque você sai de uma posição de auge de experiência como estudante na faculdade e de repente você assume agora um novo papel, que é o papel de iniciante numa carreira profissional. Então repara, lá na faculdade, imagina, você sabe, o pessoal do último ano, eles já se acham assim super experientes, como estudantes eles são mesmo, né? Super experientes, eles estão no auge, né, do ser estudante e de repente eles terminam a faculdade e eles começam agora no iniciante de uma carreira profissional com uma inexperiência enorme. Percebe? Vocês percebem o tombo que dá? Então, você está lá na faculdade se sentindo a pessoa mais experiente, a pessoa que está no auge, né, do ser estudante, e de repente, de uma hora para outra, você está agora na posição de iniciante profissional. Então, é o contrário, né, do auge de uma experiência estudantil para o iniciante inexperiente, né, de uma carreira profissional. Então, esse desafio também, pessoal, é super importante vocês terem consciência disso, né? Porque isso vai acontecer. Só não acontece se você, primeiro, for meio cego, né? Não conseguir enxergar, né, a realidade, não conseguir enxergar o que realmente está acontecendo, mas pode minimizar esse tombo, né, através de um estágio, através de uma rede, né, de uma rede que te dê um suporte, né, para fazer essa transição de uma forma assim mais ou menos adequada, né, para que esse tombo assim não seja tão grande. E por que eu digo que os melhores alunos são os que mais sofrem, né, nessa segunda lacuna? É porque aquele aluno ruim, ele começa no mercado de trabalho e ele não desce tanto o nível, né? Porque ele sempre foi um aluno mediano, então ele já vai começar, né, aceitando de uma forma mais natural, né, essa posição de insegurança no início de uma carreira profissional. Mas os melhores alunos, pessoal, né, esses sim sofrem, porque eles saem lá daquele topo, né, os melhores da turma, e de repente eles não são mais os melhores, né, no mercado profissional. De uma hora para outra, eles se colocam numa posição agora de iniciantes, inexperientes, né, vão começar, né, uma carreira profissional, tá? Terceiro desafio, terceira lacuna de transição, a passagem do tempo fixo da faculdade para o tempo imprevisível do mercado de trabalho. Pessoal, repara, veja se vocês vão concordar comigo, tá? Na faculdade, o tempo ele é fixo. A faculdade ela vai durar 5 anos. Você sabe quando vai terminar a matéria, você sabe quando começa as férias, você sabe o dia que começa, o dia que termina a disciplina, você sabe o dia das provas, você tem uma estruturação do seu próprio tempo, um planejamento para você estudar, para você concluir as disciplinas, para você concluir a faculdade. Você sabe também quando que vai ser o TCC, quando vai ser a banca do TCC, percebe? Você tem essa relação de um tempo fixo, né? É um tempo assim linear que acontece na faculdade. Quando você sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, o tempo ali não é mais fixo, certo?
O tempo, ele dialoga com diferentes temporalidades. É um tempo imprevisível. Porque você tem o tempo do escritório, por exemplo, tá? Que é um tempo que é regulado pela equipe, pelos chefes, né? Pelos diretores, pelos gestores do escritório. Mas esse tempo não é o mesmo tempo, por exemplo, dos prazos processuais, que é outra temporalidade. Além disso, você tem o tempo da comunicação com o cliente, que é outra temporalidade, é outra dimensão temporal. Você tem que dedicar um tempo também para as suas relações, para o seu network, para a continuidade dos seus estudos, que é outra temporalidade, percebe? Então repara, você sai de um tempo linear, cronológico, né, certinho, fixo, para um tempo que é imprevisível e que ele é mais do que imprevisível, é um tempo que convive com diferentes temporalidades, né? Então você tem que conduzir o processo, você tem que dar pareceres, você tem que articular a comunicação interna, né, com a equipe do escritório, você tem que lidar com diferentes velocidades de tempo, com diferentes velocidades de decisão. E, meus caros, isso também é um desafio muito grande, porque vai exigir de você também desenvolver esse tipo de habilidade, né? De um pensamento mais flexível, de uma mentalidade disposta, né, ao aprendizado. Então, uma coisa que você desde já vou indicar assim como possível caminho, né? Por mais que você tenha ido muito bem na faculdade, por mais que você tenha sido o melhor aluno, um dos melhores alunos ou alunas da faculdade, né? Você tem que sair da faculdade pensando assim, nossa, agora eu vou aprender outra coisa, eu vou aprender a ser um profissional. Eu aprendi a minha profissão, eu aprendi os conceitos, os institutos, eu aprendi as ferramentas necessárias para desenvolver essa profissão. Mas agora eu vou aprender a me relacionar com o cliente, que na faculdade a gente não tem essa experiência. Vou aprender a me relacionar com a equipe de trabalho, vou aprender a controlar os prazos, vou aprender a lidar comigo mesmo em relação a essas novas exigências. Precisamos desenvolver essa habilidade, né, de, de cultivar um pensamento mais flexível, um pensamento mais tolerante, de aprender com os próprios erros, né, não sofrer com os erros, mas tratar isso até com um certo bom humor, né, e aprender com esses erros a se tornar uma pessoa melhor, tá bem? Quarto desafio, ou quarta lacuna de transição, né? Cara, isso aqui também, vocês vão ver como faz muito sentido. A quarta lacuna é que na faculdade a gente se conecta a um grupo de amigos, de colegas, que são muito semelhantes. Tipo, os colegas, claro, todo mundo é diferente, né? Lugares diferentes, culturas possivelmente diferentes, mas todo mundo tem um objetivo comum, que é ter uma nota boa, é aprender a matéria, é passar bem na disciplina, né? É concluir o curso com todos os méritos. Ou seja, o grupo pode ser heterogêneo, mas o objetivo de todos é o mesmo. Quando você sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, você não trabalha mais em grupos, você trabalha em equipes. E as equipes, pessoal, elas não seguem um mesmo objetivo. As equipes seguem metas diferentes, certo? Então você vai ter que reaprender a trabalhar com pessoas que seguem metas ou objetivos diferentes para um resultado que é comum a uma empresa, entende? Mas você não está lá compartilhando o mesmo objetivo. Já não é mais óbvio que todo mundo quer uma nota boa ou que quer impressionar o professor com um trabalho interessante, percebe? No mercado de trabalho, meus caros, cada profissional contribui com a sua especialidade, com a sua compreensão, com a riqueza, né, da sua sabedoria, das suas decisões, para um objetivo que é comum à equipe. E essa equipe ela não persegue exatamente os mesmos objetivos. A equipe às vezes persegue, né, metas diferentes para um objetivo que às vezes no início, né, de uma carreira a gente sequer entende exatamente, né, qual que é esse objetivo. Percebe, turma? Então esse gap, né, esse espaço, essa distância que existe entre os trabalhos em grupos lá na faculdade com colegas semelhantes, né, para agora se conectar a equipes, né, de diversidade de equipes profissionais que seguem muitas vezes metas, táticas, estratégias diferentes, né, se torna também um grande desafio que também exigirá habilidades importantes, né, novas habilidades por parte dos estudantes.
Quinta lacuna de transição: passar do esforço das metas individuais lá na faculdade para metas agora coletivas do mercado de trabalho, tá? Repare que na faculdade, pessoal, as metas que a gente se coloca, né, elas sempre são individuais. É tirar uma nota boa, é entender aquela matéria, é passar num concurso público, passar na prova da OAB, é concluir a faculdade, etc. Mas no mercado de trabalho, essas metas individuais, elas já não são mais relevantes para o mercado de trabalho. Elas continuam sendo relevantes para uma melhoria da qualificação profissional de cada um, para um crescimento profissional, para desenvolver uma mentalidade de flexibilidade, de crescimento e etc. Mas para a sua equipe, isso não é mais a prioridade. A sua equipe vai esperar de você a solução dos problemas com criatividade, com inovação, com redução de custos, percebem? Então repara que você sai de um ambiente que valorizava esse tipo de esforço baseado em metas individuais para um outro ambiente organizacional em que o esforço agora é com metas coletivas. É você se adaptar e se conectar agora em metas que são comuns à organização da qual você fará parte, percebeu? Essas lacunas, portanto, turma, elas são muito mais complexas do que aquela resposta simples, né? Ah, a faculdade não prepara as pessoas para o mercado de trabalho em transformação, aquela coisa assim, né? E isso é muito simplista, tá, pessoal? Óbvio que para essas lacunas que eu mostrei para vocês, 5 anos é muito pouco. O que a faculdade hoje tem feito no Brasil e no mundo é desenvolver habilidades assim básicas para permitir que vocês saibam o caminho depois para solucionar problemas concretos, problemas práticos, né, dos clientes, das organizações, das instituições das quais, né, você fará parte no futuro, percebem? Mas responder isso prontamente, sair da faculdade, assim, já como um profissional de 20 anos de experiência, meus caros, é óbvio que não é esse o papel, né, das faculdades, das universidades, nem poderia ser, tá? Então, é uma visão muito mesquinha, diria assim, né, ou muito simples, ou muito fácil colocar a culpa no abismo entre a teoria e a prática, né? É a resposta mais fácil essa, né? Mas na verdade, eu estou mostrando aqui para vocês que essas lacunas de transição, essas 5 lacunas de transição, é que realmente fazem sentido, né, para explicar essa diferença, esse grande desafio, esse grande gap, né, que existe entre a saída da posição de um estudante de sucesso para a entrada numa posição agora, né, de um iniciante profissional, percebem? Maravilha, meus caros! Espero que tenham gostado dessas reflexões, espero que a consciência desses desafios ajudem vocês a lidar melhor com isso, né? A passar por esse momento assim tão importante e tão decisivo para a vida profissional de vocês, e porque eu acredito que ter consciência disso já é um grande passo, né, para vocês lidarem com esses desafios, com essas lacunas de transição, com mais tranquilidade e também com mais rapidez na construção de uma imagem profissional sólida, resiliente, né? E se tornarem profissionais então de sucesso no mundo, que é isso que a gente espera, né? Que todos os nossos alunos possam alcançar de forma mais rápida possível, né? E com a melhor qualidade possível. Beleza, pessoal? Se gostaram dessas dicas, dessas reflexões, compartilhe o vídeo com seus colegas, inscreva-se no nosso canal e no próximo vídeo eu vou contar para vocês 6 estratégias que ajudam a gente a superar esses desafios com a maior tranquilidade, com a maior velocidade possível, tá? São 6 estratégias, né, que eu, meus colegas, pessoas que tiveram sucesso muito rápido, assim, nas carreiras jurídicas, fizeram, né, muitas vezes um pouco inconsciente, outras vezes sem ter muito planejamento, mas que de alguma forma fizeram essas 6 estratégias que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então, fica atento, pessoal, inscreva-se no nosso canal que mais adiante eu vou contar para vocês esse segredo que é muito legal e que vai, acredito, né, ajudar vocês a se inspirarem, né, a desenvolver uma carreira profissional muito bem sucedida no direito. Valeu, turma! Um abraço a todos e bons estudos!